com um novo capítulo, que ele vai apresentar o primeiro surto de coronavírus, né? Porque um dos argumentos que se falou à época é que o coronavírus é um vírus desconhecido, completamente. O mundo foi pego completamente de surpresa e tal. Mas como que aqueles países adotaram as medidas corretas? Aí o dossiê continua trazendo cada vez mais evidências. É fantástico esse material, né? Então ele começa o capítulo falando da medicina baseada em evidência, né? Então o que é a medicina baseada em evidência? O consciente, explícito e judicioso uso da melhor e mais atual evidência disponível nas tomadas de decisão para sobre o cuidado individual de pacientes. Então, ou seja, a saúde é tão importante, né, que diz respeito à vida das pessoas, ela deve ser baseada em evidência. É isso que se está dizendo aqui. Isso já é uma ideia defendida desde 1990, né? Não que a primeira aplicação desse conceito tenha acontecido nessa época, né? Para mim, é claro que toda a medicina é baseada em evidência. Toda a medicina que funciona, então, quer dizer, desde o início da medicina que teve sucesso efetivo, foi baseada em evidência. Isso é muito óbvio, né? Então, mas aqui em 1990 o conceito passou a ser mais claro, muito mais trazido à tona. E aí ele fala que nessa época, né, até 1997, já haviam 1.000 artigos científicos na área médica, né, salientando a questão da medicina baseada em evidência. Né? Então, muito interessante. E aí ele vem, o primeiro surto humano de coronavírus, que disse que o coronavírus circula, por exemplo, entre os morcegos há milênios, né? Mas esse coronavírus passou para o humano, né? Vindo de algum outro animal, acredita-se que venha de outros animais, né? Ocorreu de 2002 a 2004, o surto humano, né? Infectou 8.000, tá? Provocou uma epidemia de SARS, claro, apenas 8.000, mas já era um aviso, foi o primeiro aviso. Mas nessa época já se obteve muitas informações sobre o coronavírus. Esse é que é o ponto do dossiê aqui. Então, ainda em 2003, um grupo dos Estados Unidos, né, publicou o seguinte: no início de abril de 2003, pesquisadores do National Institute of Health dos Estados Unidos começaram a desenvolver uma vacina contra a SARS. Olha isso, então, a vacina também, outra desculpa que se usa é que a vacina vai levar 10 anos para produzir, nós não podemos ficar 10 anos em lockdown, meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que. Não, já havia um início de desenvolvimento de vacina contra o SARS em 2003. Então, quer dizer, haviam vários sinais. Se você fosse pesquisar realmente, e acredito piamente que se esse grupo aqui descobriu todas essas informações, médicos poderiam ter essa informação, né? Ainda no início da pandemia de 2019, do Covid-19, né? E aí depois ele também sublinha outros fatos, né? Um artigo científico do The New England Journal of Medicine de junho de 2004. Olha a data, então não tem nada novo, né? Evitou-se grandes surtos apenas com rastreamento e quarentena de contatos, né, dos infectados, isolamento dos casos confirmados, uso de máscara e, em casos extremos, confinamento lockdown. Oh, olha lá, tá tudo lá já em 2004. Publicado em 2004. Foram medidas adotadas em 2003 com o SARS, o primeiro SARS, e publicado, né, ou seja, foi divulgado a grande quantidade de pessoas. Quando você faz um artigo científico, você publica o artigo, um grande número de especialistas da área terão contato com essas informações. Então já estava disseminado, né? Então o surto, que ele também diz, o surto resultou em 774 óbitos em 26 países. Estamos falando de 2002, 2003, 2004. Incluindo, pasmem, Tailândia, Singapura, China e Vietnã. E quando você vai lá nos países que tiveram sucesso, tiveram os melhores índices de gestão da pandemia, dessa crise de saúde pública, agora em 2020, né, os países incluem Tailândia e Vietnã. Então, quer dizer, já estava, né, em 2004,
já se tinha um artigo publicado sobre as medidas que funcionavam contra o coronavírus e também se tinha uma lista de países que tiveram sucesso. Então, com 16 anos de antecedência à pandemia de 2020. Imagina só isso, 16 anos de antecedência. Então, cai por terra, aqui nessa página, que o vírus seria algo novo, coisa e tal, né? Então, com isso, nós praticamente terminamos aqui essa segunda parte. Depois tem mais algumas coisas sobre um artigo, um material, artigo, não sei, publicado, né, por um grupo de pesquisadores, né, da Universidade Portuguesa, Universidade de Évora, né, que deixa bem claro, né? Então, olha só que interessante. O modo de transmissão mais importante parece ser o contato direto de membranas mucosas, nariz, olhos, boca, com gotículas respiratórias infecciosas expelidas através da tosse ou espirro. Aqui eu tentei imitar um pouquinho o sotaque português de Portugal, né? Porque isso foi publicado por uma universidade portuguesa. Então, muito interessante, é exatamente a descrição do coronavírus 2019. Exatamente. Só que isso com esse estudo tem 36 páginas, Universidade de Évora, do ano de 2004. Quer dizer, com nada mais nada menos que 16 anos de antecedência, no mais claro português de Portugal. Então, assim, para quem não fala inglês, entendeu? Então, até em português tinha material sobre o coronavírus. Então, essa ideia de que é algo novo, só para quem não está informado. Porque para quem é da área médica, de saúde pública, eles sabem muito bem disso, que isso tudo aí já está publicado. Imagina, quem estuda saúde pública, faz uma faculdade de medicina e uma especialização em saúde pública, isso aqui é leitura obrigatória deles, isso aí eles sabem. Eles estudam todos os vírus, né, as bactérias, enfim, os micro-organismos que causam problemas de saúde pública, né? Isso faz parte do currículo do curso deles. Então, quer dizer, os países que não adotaram as medidas é realmente algo muito estranho de se entender, né? Todo o fundamento desse estudo, né, do grupo Consciência.